A Coca-Cola, uma das marcas mais conhecidas no mundo, tem muito mais histórias do que aquelas que vemos nas campanhas publicitárias. E, em uma de suas fábricas mais antigas, uma lenda assusta até os mais céticos. Uma história que muitos preferem ignorar, mas que é impossível de ser esquecida por aqueles que a vivenciaram. A história começa na década de 1960, quando a fábrica da Coca-Cola, em uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos, estava operando em sua plena capacidade. Os funcionários, já acostumados com o ritmo pesado da linha de produção, começaram a relatar algo estranho. À medida que as noites se alongavam e a fábrica ficava quase vazia, algo inexplicável acontecia. Nas primeiras horas da madrugada, um funcionário, o Sr. Thomas Baker, começou a notar uma sombra se movendo de forma peculiar pelos corredores. Inicialmente, ele pensou ser apenas um reflexo ou jogo de luzes, mas logo outros funcionários começaram a ver o mesmo. Segundo o depoimento de uma funcionária, Alice Montgomery, que trabalhou na fábrica por mais de 20 anos, no começo, todos pensávamos que era só cansaço. Mas depois que mais pessoas começaram a ver, não dava para negar. A sombra parecia se mover de maneira controlada, como se estivesse esperando algo. Alice conta que certa vez, durante seu turno, seguiu a sombra até o depósito de garrafas, e o que viu a deixou marcada para sempre. A sombra parou diante de uma máquina antiga, e quando me aproximei, ela desapareceu. O mais assustador foi que depois disso, a máquina começou a funcionar sozinha. Mas isso era apenas o começo. A história se espalhou rapidamente, mas ninguém se atrevia a investigar mais a fundo, com medo de que algo muito mais sombrio estivesse envolvido. Em um artigo de 1973, o Journal of Industrial Paranormal Studies relatou casos de trabalhadores que ouviram barulhos incomuns vindo das máquinas, como se algo, ou alguém, estivesse tentando operar as engrenagens à noite. Alguns afirmavam que a sombra parecia surgir sempre que a fábrica estava prestes a lançar um novo lote de garrafas. A coincidência era demasiada, e rumores começaram a se espalhar. Será que a alma de um ex-funcionário, morto em um acidente misterioso, estava de alguma forma ligada a isso? Os relatos dos funcionários indicam que, por anos, aqueles que tentaram investigar ou se aproximar da sombra nunca voltaram com explicações racionais. John Evans, ex-supervisor da fábrica, relatou em uma entrevista para o The Paranormal Observer em 1986. Fui a única pessoa a ter coragem de investigar durante a noite. Quando cheguei perto, senti um frio intenso, como se algo estivesse me observando. Quando virei as costas, ouvi uma voz sussurrando o meu nome. A sombra se moveu rapidamente na minha direção, e no segundo seguinte, eu estava fora da fábrica, sem saber como havia chegado até lá. A pressão sobre os gerentes da fábrica aumentava. A Coca-Cola, preocupada com os danos à imagem da empresa, negou qualquer relação com os relatos. Em 1989, a fábrica fechou por algumas semanas para uma reforma. O que muitos não sabem é que depois disso, os relatos continuaram. Outros funcionários que assumiram os turnos no período de reforma afirmaram que, quando a fábrica reabriu, uma sensação estranha pairava no ar, como se o espírito do antigo funcionário, que havia morrido em um acidente durante a instalação das primeiras máquinas, estivesse de fato presente. Alguns dizem que o nome desse funcionário era Bill Hamilton, que faleceu tragicamente em um acidente com uma das primeiras linhas de engarrafamento da Coca-Cola. Embora o acidente tenha sido classificado como um erro operacional, os rumores afirmam que a morte foi, na verdade, algo muito mais misterioso, talvez até uma vingança. De acordo com um artigo publicado no The Global Chronicle, em 1992, há uma teoria obscura que sugere que Bill foi vítima de um erro de uma grande operação corporativa, e sua alma, incapaz de descansar, ficou presa entre os corredores da fábrica. Até hoje, funcionários que trabalham no turno da noite falam sobre a sensação de um frio inexplicável, sobre as garrafas de Coca-Cola se movendo sozinhas nas prateleiras e, em algumas noites, até mesmo as máquinas de engarrafamento começando a funcionar sem ninguém por perto. Em 2004, uma ex-funcionária, Julia Morris, declarou em um fórum de mistérios e lendas urbanas que certa noite, ao entrar na fábrica,
ela viu a sombra diante da máquina de engarrafamento que Bill havia operado anos antes. O mais perturbador foi que as garrafas estavam se movendo como se alguém estivesse colocando-as lá. Mas não havia ninguém. Foi como se Bill estivesse tentando terminar o trabalho que ele nunca pôde concluir. Com o passar dos anos, os relatos sobre a sombra na fábrica da Coca-Cola começaram a se tornar uma verdadeira lenda entre os locais e antigos funcionários. No entanto, o que parecia ser uma história esquecida logo ganhou uma nova perspectiva, quando uma série de eventos perturbadores fez com que a história ganhasse uma nova camada de mistério. Em 2010, um novo turno de funcionários assumiu a fábrica, após uma grande renovação nas instalações. No começo, tudo parecia normal, mas logo começaram a surgir relatos de atividades incomuns durante a noite. A presença da sombra parecia mais forte do que nunca. A sensação de ser observado era constante, e um grupo de trabalhadores começou a notar algo ainda mais estranho. Durante a madrugada, eles começaram a ouvir sons de garrafas quebrando nas linhas de produção, mas, ao investigar, não havia nenhum vidro quebrado ou sinais de que algo tivesse sido danificado. Eles diziam ouvir também um som peculiar de passos ecoando pelo chão frio da fábrica. Em uma das noites mais assustadoras, 2 funcionários, Lucas e Roberto, decidiram pela primeira vez investigar o que realmente estava acontecendo. Armados com lanternas e um celular para registrar qualquer anomalia, eles seguiram para o depósito onde a sombra havia sido vista tantas vezes. O que aconteceu a seguir, relatado por Lucas em uma entrevista após o incidente, é algo que nunca foi desmentido. Fomos até o depósito, o mais silencioso possível. A cada passo, parecia que o ar estava mais pesado e sentíamos um calafrio constante. Quando entramos, vimos algo que jamais vou esquecer. Uma figura parada ao lado de uma máquina de engarrafamento, como se estivesse esperando. Não era uma pessoa, mas a sombra de uma pessoa, e ela estava imóvel. Tentamos nos aproximar, mas a sensação era tão intensa, tão real, que quase conseguimos ver os contornos de uma pessoa. Então, do nada, a sombra se moveu na direção de Roberto. Eu gritei e ele correu para a saída. Segundo Lucas, o mais aterrorizante não foi a sombra em si, mas o fato de que, depois daquele evento, os dois começaram a ter sonhos recorrentes com uma figura que se aproximava deles e sussurrava palavras incompreensíveis. Lucas descreveu a figura como sendo um homem alto, de cabelo escuro e uma expressão angustiada, como se estivesse preso entre 2 mundos. O caso chamou a atenção de um grupo especializado em fenômenos paranormais, os Shadow Seekers, que decidiu investigar a fundo o mistério da fábrica. A equipe, liderada pelo renomado especialista em fenômenos sobrenaturais, Dr. Robert Collins, passou semanas no local, tentando encontrar explicações racionais para os eventos. Mas o que descobriram foi algo que deixou até os mais céticos assustados. Dr. Collins, após diversas noites de investigação, relatou em uma entrevista para a Mystery Magazine que, durante uma das sessões de gravação, capturaram uma voz em um dos gravadores de áudio. A gravação dizia apenas uma palavra: incompleto. Esse áudio foi considerado uma das provas mais convincentes de que a presença na fábrica não era apenas uma história local, mas um espírito que estava tentando completar uma missão que nunca foi cumprida. Durante as investigações, a equipe descobriu mais detalhes sobre o trágico acidente que envolveu Bill Hamilton, o suposto espírito que assombraria a fábrica. De acordo com registros antigos da empresa, Bill morreu em um acidente de trabalho em 1963, enquanto tentava consertar uma das primeiras linhas de engarrafamento automáticas, um processo complicado para a época. O mais estranho é que, após o acidente, a fábrica nunca parou de produzir. Mas para muitos, a impressão era de que a empresa havia simplesmente tentado esquecer a morte de Bill, não realizando uma investigação mais detalhada. Esse fato gerou ainda mais especulação. Seria a sombra de Bill, o fantasma da fábrica, em busca de um reconhecimento que nunca teve? Algo que ele nunca pôde concluir durante sua vida? A partir de 2012, os relatos de vozes e passos nas instalações da fábrica começaram a ser acompanhados por um outro fenômeno perturbador. Os trabalhadores afirmavam que as garrafas de Coca-Cola algumas vezes pareciam respirar. Isso mesmo,
As garrafas se moviam como se estivessem sendo manipuladas por mãos invisíveis, criando uma sensação de que estavam vivas. A lenda da sombra de Bill Hamilton tomou proporções ainda maiores quando uma foto tirada por um dos funcionários no final de 2014 começou a circular nas redes sociais. A imagem mostrava claramente uma figura fantasmagórica, com contornos vagos, ao lado da máquina de engarrafamento. O fotógrafo, que preferiu permanecer anônimo, disse que não havia ninguém por perto na hora em que a foto foi tirada. Ele sentiu, no entanto, uma sensação de frio intenso e ouviu o som de passos se aproximando de onde estava. A foto se espalhou rapidamente e foi até analisada por especialistas em fenômenos paranormais, que confirmaram que não havia qualquer tipo de manipulação ou explicação científica plausível para o que aparecia na imagem. Mas a grande pergunta permanece: o que Bill Hamilton ou qualquer outro espírito busca nas frias instalações da Coca-Cola? Será que ele está tentando se vingar? Ou será que ele só quer terminar o que começou há mais de 50 anos? À medida que os anos passaram, a história da sombra na fábrica da Coca-Cola continuou a assombrar a cidade e aqueles que ainda trabalhavam no local. Apesar de todo o esforço para abafar os relatos, a lenda nunca morreu. Na verdade, ela se tornou uma parte da história não oficial da marca. Um segredo que poucos ousam discutir, mas que muitos ainda sentem. Afinal, quem conseguiria olhar para uma garrafa de Coca-Cola da mesma forma depois de ouvir essas histórias? Em 2018, a Coca-Cola foi forçada a fechar temporariamente a fábrica onde tudo começou, após uma série de eventos estranhos e inexplicáveis. Mas, ao contrário do que muitos pensaram, o fechamento não foi apenas devido a questões econômicas ou de produção. Os relatos de funcionários sobre a presença de algo nas instalações cresceram e começaram a afetar a produtividade da fábrica. Foi quando, finalmente, um jornal local, o Daily Observer, publicou uma matéria especial sobre os misteriosos incidentes, alimentando ainda mais a especulação pública. Na edição de 24 de setembro de 2018, o Daily Observer publicou uma entrevista bombástica com um ex-funcionário chamado Michael Waters, que havia trabalhado no local por mais de 15 anos e era um dos poucos a ter enfrentado de perto a sombra. Ele descreveu a sensação de pavor que tomava conta de quem entrava nas instalações à noite. Eu já vi a sombra. Não foi uma ilusão, não foi apenas o medo. Foi real. E acredite, era como se a fábrica estivesse viva, respirando, esperando algo. A sensação de estar sendo observado era constante. Aquilo não era só um espírito. Parecia que a própria alma da fábrica estava buscando por algo. Talvez uma resposta. Talvez um perdão. Michael, assim como outros funcionários, ficou tão traumatizado que decidiu não retornar mais. E ele não foi o único. Após o fechamento da fábrica, a lenda tomou uma nova proporção. Muitos começaram a dizer que o espírito de Bill Hamilton não estava apenas vagando pelas sombras da fábrica, mas que ele estava buscando algo mais. Alguns acreditam que a sua alma só será libertada quando a Coca-Cola finalmente reconhecer publicamente a tragédia de sua morte, um ato que a empresa nunca fez. O fantasma, agora, é parte da história de um local marcado pelo silêncio e pela negação. Em 2020, um grupo de investigadores paranormais, liderados por uma renomada médium, decidiu fazer uma última tentativa de resolver o mistério. Após uma noite inteira de investigação na fábrica abandonada, o grupo fez uma revelação chocante. Uma nova gravação capturou a voz de Bill Hamilton, mais clara do que nunca. A gravação dizia algo que deixou todos sem palavras. Eu terminei, mas ainda falta algo. A pergunta agora é: o que falta? O que Bill Hamilton, ou qualquer espírito que vague pela fábrica, está esperando para terminar? Será que ele nunca encontrará paz até que sua história seja finalmente contada? Ou será que ele está, de alguma forma, preso em um ciclo interminável de busca por justiça ou vingança? A fábrica da Coca-Cola, embora tenha sido fechada, permanece um local de especulação e medo. Muitos acreditam que os mistérios ali não foram resolvidos. Talvez um dia, alguém decida investigar até o fim, trazer à tona a verdade que permanece oculta há tanto tempo. Mas, por enquanto, tudo o que resta é a sombra, que se estende cada vez mais, como uma lembrança de que,
Às vezes, nem todas as histórias têm um final claro. E você, o que acha? Acredita que as almas podem realmente ficar presas em lugares ou objetos, esperando por algo que nunca podem alcançar? Ou será que, no fim, o mistério da sombra da Coca-Cola é apenas mais uma história para nos fazer questionar o que está além do que podemos ver?